O Varkolak é um dos lobisomens mais poderosos da mitologia e também das lendas urbanas. E não, eu não tirei isso da minha cachola, vocês já vão entender o porquê. E para vocês terem ideia, o que essa criatura desejar, ela é capaz de devorar. Nem mesmo a própria lua é perdoada por ele. Peraí, Johnny, como assim? Esse feito grandioso é atingido ao Varkolak devorar a lua de uma vez só, com sua forma espiritual. E ele pode até mesmo despedaçar qualquer presa em sua forma física. Ou seja, o Varkolak é um ser maligno de puro caos e poder. E vou contar a sua história para vocês agora. Então deixem o like no vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao canal Mysterium TV. E aí, turma, tudo bem com vocês? A franquia Resident Evil, de uns anos pra cá, vem brincando com o sobrenatural, ao misturar seu terror de sobrevivência sobre armas biológicas com mitologias e lendas urbanas. Um grande exemplo disso é Resident Evil 8. Na campanha, temos 4 vilões principais a serem derrotados, para então confrontarmos a poderosa Mãe Miranda, que tem ligações até mesmo com Spencer, o criador da Umbrella. Tá, mas o vídeo não é sobre isso, é sobre mitologia e lenda urbana. Vamos começar com a Lady Dimitrescu. Ela é baseada na lenda da Hatsusako-sama, uma mulher gigante e assustadora da mitologia japonesa. Não tão assustadora assim depois de uns rentões aí que viralizaram. E eu tenho um vídeo sobre essa história cabuloso demais, ó. Só clicar no card para vocês assistirem. Outra criatura que chama atenção nesse jogo são os inimigos base, que são homens híbridos com lobos. Só que alguns desses espécimes evoluíram e ficaram enormes e também muito poderosos, como o boss Urias, que conhecemos logo no começo. E ele também é inspirado em outra criatura mitológica, e pensa num boss cabuloso. E também no jogo temos um lobo gigante e monstruoso que mete medo só de olhar. Esse é o Varkolak. E eu amei esse boss, ou mini boss, né? Ele aparece 2 vezes no jogo e ele é muito legal. Eu fiquei fascinado pelo design dele, pela história dele, que fui conhecer a lenda verdadeira. E então minhas pesquisas acabaram chegando na mitologia romena. E eu descobri que o Varkolak não é um lobisomem comum, mas um demônio lobo, um ser puramente maligno, caótico e extremamente poderoso. Pensa num lobisomem bufado, galera. Durante o dia, o Varkolak se assemelha aos humanos e se comporta como qualquer outra pessoa normal. Na forma humana, a criatura tem pele pálida, seca, cabelos escuros e olhos profundos. Já na sua forma animal, ele é extremamente poderoso e faminto. Ele tem prazer em matar e beber sangue humano fresco e também tem o prazer de se alimentar de suas vísceras. E como a maioria dos vampiros, o Varkolak é um caçador noturno e geralmente se alimenta à noite. No entanto, ele prefere caçar em sua forma astral, que é invisível aos olhos humanos. Johnny, peraí, você falou vampiro, né? Você é lobisomem, né? Pois é, mais ou menos. Calma que eu já vou chegar lá. Como falei agorinha mesmo, ele tem a forma etérea. Nessa forma, o Varkolak prefere utilizar armadilhas combinadas com sua incrível velocidade do que atacar seu alvo de forma imprudente com sua força descomunal, porém usando seu corpo físico. Para quem ainda não entendeu, o espírito do Varkolak sai do seu corpo, fazendo o lobisomem entrar em sono profundo, e ele só acorda
quando o espírito volta ao corpo, mas esse espírito etéreo ainda é muito poderoso e capaz de se alimentar. E nesse estado etéreo, eles são tão rápidos quanto o vento e são tão fortes que podem causar eclipses. E a forma que fazem isso é surpreendente. O espírito do Varkolak vai até a Lua e a engole de uma só vez, causando um eclipse. E quando ele volta ao seu corpo, a Lua volta ao seu local original. Você já ouviu falar da Lua de Sangue? Isso acontece quando o Varkolak viaja até o céu para morder a Lua, fazendo com que ela sangre. Portanto, ele é controlado pela Lua para agir de forma caótica. Tá, Johnny, mas como nasce um Varkolak? Segundo a lenda, ele surge quando ocorre algum desvio da ordem estabelecida por uma comunidade. Alguns exemplos são a morte de um bebê que não foi batizado, uma pessoa que comete suicídio, a morte de filhos gerados por casamentos não oficializados, entre outras histórias. Esta condição também pode ser hereditária, muito parecido com a licantropia normal, sendo transmitida de geração em geração. Tá, Johnny, entendi, mas por que ele morde a Lua? Segundo a lenda, o Varkolak faz isso a fim de se alimentar do sangue da Lua ou de devorar a própria Lua. Segundo a tradição, durante um eclipse, a população bate panelas, dispara armas de fogo e toca os sinos da igreja para espantar o Varkolak para longe. Normalmente, a Lua derrota a criatura com sua força superior. Se a Lua fosse realmente devorada, o mundo todo chegaria ao fim. E existe uma crença popular que sustenta que Deus ordena ao Varkolak para que ele devore a Lua, com o intuito de fazer o seu povo se arrepender de seus pecados. Bem, resumindo tudo, o Varkolak é um lobisomem demoníaco descontrolado e caótico que devora tudo em seu caminho, para que os homens o temam, mostrando então um caminho correto a se seguir. Ou seja, mais um dos contos de fadas que vem para trazer juízo às pessoas, como qualquer outro, né? Ou será que não, né? Pois tem muitas pessoas que acreditam em lobisomens, mas não vem o caso agora. Só que aí, galera, lembra que eu falei que ele era um vampiro? Naquele momento eu tava brincando, mas agora vocês vão entender o porquê eu fiz essa brincadeira. Existe um lobisomem de nome muito parecido na mitologia grega. Trata-se do Vrikolakas, ou o lobisomem vampiro, pronunciado Vrikolakas. Ele é uma criatura morta-viva metamorfa muito perigosa que bebe o sangue de suas presas até não sobrar uma única gota. Essa lenda se espalhou na Europa e passou a simbolizar principalmente seres vampirescos. O resultado dessa lenda vemos na Europa Oriental, onde lobisomens e vampiros são geralmente a mesma coisa. E é por isso que o Drácula pode se transformar em um lobo ou um morcego, ou nas formas híbridas, o humano-lobo e o humano-morcego. Isso é muito legal. E eu não sabia disso, isso é muito legal e eu sempre me perguntei por que o Drácula podia se transformar em lobisomem, e agora tá aí a resposta. Os gregos tradicionalmente acreditavam que uma pessoa poderia se tornar um Vrikolakas após a morte devido a um modo de vida sacrilego, uma excomunhão, um enterro em terra não consagrada, ou comer a carne de uma ovelha que tinha sido ferida por um lobo ou um lobisomem. Já alguns acreditavam que um lobisomem em si poderia se tornar um vampiro poderoso depois de ser morto, e iria reter as presas semelhantes a lobos, palmas peludas e olhos brilhantes que possuía anteriormente, ou seja, se transformando em um híbrido, em um lobo humano morcego. Bem interessante, né? E para encerrar, olha essa história que eu vou contar para vocês. A crença do Vrikolakas era muito comum na Grécia na Segunda Guerra Mundial, especialmente em áreas rurais. E durante a Grande Fome em 1941 e 42, onde cerca de 300 mil gregos morreram de fome, os cemitérios estavam tão cheios que muitas famílias foram forçadas a enterrar seus entes queridos fora dos cemitérios. Muitos desses corpos eram enterrados em valas comuns. E os gregos acreditavam que se eles enterrassem os corpos nessas valas, eles iriam retornar como Vrikolakas.
E esse fato causou muita angústia para as famílias que não puderam enterrar seus mortos nos cemitérios da igreja. E para amenizar essa dor, algumas famílias tomaram medidas preventivas para evitar que seus entes queridos se tornassem vricolacas. Como eles fizeram isso? Decapitando seus cadáveres. E mesmo assim, nessa época, houve vários relatos dessa entidade macabra atormentando as pessoas. Existem muitos relatos na internet contando histórias específicas, exclusivas de vricolacas. E eu quero muito contar algumas dessas histórias para vocês. E aí, galera, já conheciam a história do Varcolac ou do Vricolacas? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. E galera, clique em gostei para apoiar o canal, seja um membro ou compra um Valeu Demais para apoiar esse canal para me ajudar. É isso, galera, muito obrigado por tudo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!